E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria. E os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 36. Fim de Amashi. Amanhã chegou logo para a equipe quando eles se reuniram do lado de fora da pousada e olharam ao redor da cidade adormecida. Para os novatos foi uma experiência nova tentar planejar todos os cenários possíveis que poderiam acontecer e a maioria ficou com a cabeça girando. Então, quando eles se encontraram e começaram a discutir planos, ficaram perplexos. Portanto, definitivamente precisamos trabalhar na estratégia e no planejamento com vocês, o que é bom saber. Podemos fazer isso enquanto fazemos pausas entre os locais. Azuma refletiu enquanto os novatos coravam. Olhando ao redor mais uma vez, ele assentiu, principalmente para si mesmo. Vamos começar fazendo perguntas e ver se não conseguimos localizar o alvo. Seria muito suspeito se soubéssemos exatamente onde encontrá-los assim que chegamos. Não se aproxime deles. Os dados de Naruto afirmam que Izaribe é bastante desconfiado e é apenas por causa de seu passado que ela se abriu com ele. Ei! Não demorou muito para que todos os shinobi percebessem que muitos da população local estavam aterrorizados com o número de pessoas que haviam sido desaparecidas e nunca mais retornariam, bem como quantas mais desapareceriam. Eles também notaram a quantidade de veneno que foi direcionado ao único que retornou. Estava rapidamente se tornando aparente que não importava onde estivessem, sempre temeriam e odiariam aqueles que fossem diferentes de alguma forma. Além disso, não foi tão difícil localizar Izaribe quando ocorreu uma comoção perto do mercado. Para os novatos, foi surpreendente ver até onde algumas pessoas iriam para rejeitar alguém que fosse diferente e também maltratado. Todos eles foram protegidos pela segurança das muralhas de Konoha, e para aqueles que as possuíam, seus clãs também. Azuma-sensei, foi isso que Naruto teve que passar em Konoha? Shoji perguntou baixinho. Sim, exceto que ele não entendeu por que até se tornar um genin. Pelo menos a pobre garota sabe por que ela está sendo alvo dessa forma. É verdade que isso não significa que seja certo e certamente diminui a crueldade, mas isso acontece em todos os lugares, em todas as aldeias, cidades e vilarejos. Tenho medo. Ele respondeu. Quando Izaribe começou a sair do mercado, eles assentiram e saíram eles mesmos. Sabendo que teriam que se mover rapidamente para evitar que outro navio fosse atacado. Alcançando Izaribe assim que ela deixou a aldeia, Azuma acenou para a equipe. Shikamaru, Ino e Shoji saíram de seus lugares para interceptá-la. Ano, por acaso você não seria Izaribe, seria? Shikamaru perguntou atrás dela fazendo-a pular. Quando ela se virou, Ino não pôde evitar estremecer quando os olhos frios da garota caíram sobre eles. O que você quer? Os aldeões enviaram você. Ela cuspiu. Não, a vila não nos enviou. Konoha, na verdade. A verdade é que estamos aqui em uma missão e os moradores nos contaram sobre você. Disseram que você foi embora e foi o único a voltar. Esperávamos conseguir mais informações sobre sua experiência. A garota estreitou os olhos para o time e quase rosnou para eles. Não posso te contar nada que você provavelmente já não saiba, então me deixe em paz. Receio que não possamos fazer isso. Sabemos que foi o subordinado de Orochimaru que sequestrou você. Também sabemos como a cobra funciona. O cenário mais provável é que você tenha sido submetido a um experimento e que as bandagens escondam o resultado final. Nós também saiba que você não escapa de Orochimaru ou de qualquer pessoa sob seu comando. Isso significa que você foi enviado de volta para a aldeia. Então, o que ele está procurando? Izaribe ficou quieta enquanto olhava para o time à sua frente, pesando suas opções. Eventualmente, ela se virou e bufou. Como eu disse, não posso te dizer o que você está procurando. Não me lembro do que aconteceu depois que fui embora. Shikamaru suspirou e observou a garota dar alguns passos. Não há cura. O efeito foi instantâneo. A garota se virou em estado de choque e raiva.
Desta vez ela rosnou para eles. O que você sabe? Existe uma cura que ele prometeu que existia? Claro que sim. Foi para manter você sob o controle dele. Continue prometendo uma cura e você faria tudo o que ele quisesse para voltar a ser como era antes. Para escapar dos olhares e preconceitos. Para ir voltar ao normal. Como eu disse, sabemos como Orochimaru e seus subordinados trabalham. Nenhum dos médicos ou cientistas de Orochimaru criaria algo que pudesse ser desfeito. Isso tornaria o processo e o resultado incompletos e Orochimaru não tolera nada além da perfeição. Fazer um projeto incompleto os mataria. Sua sobrevivência é mais importante para eles do que para as pessoas cujas vidas eles estão destruindo. Shikamaru disse à garota que seus olhos se arregalaram. Além disso, Ino continuou percebendo o que Shikamaru estava fazendo. Ele fez você atacar navios mercantes para financiar sua pesquisa, não é? A única razão pela qual ele faria isso seria se Orochimaru cortasse seu financiamento e cancelasse o projeto. Porque ele precisaria reverter algo que Orochimaru considerou inútil. Ele continua sua pesquisa para provar que ele está errado e para isso ele precisa continuar e completá-la. O que significa que ele não perderá seu tempo fazendo uma cura. Seria necessário um médico do calibre de Tsunade Senju para tentar reverter o que foi feito se isso afetasse você em um nível genético. Shoji sussurrou baixinho esperando que a garota visse a razão. Eu duvido muito que ele seja tão bom. Mesmo que Tsunade-sama não consiga reverter a experimentação, ela deve ser capaz de ajudá-lo a esconder os sinais físicos para que você possa levar uma vida tão normal quanto qualquer pessoa afetada por Orochimaru pode. Você está mentindo, há uma cura. Ela gritou indignada para o shinobi, com lágrimas enchendo seus olhos. Ino suspirou com simpatia e lentamente deu um passo à frente. Não temos motivos para mentir sobre isso, Izaribi. Acabamos de conhecer você. Mesmo que não tivéssemos acabado de nos conhecer, não há razão para atormentar alguém que está claramente agarrado ao último resquício de esperança que tem. Temos um amigo de volta a casa. H foi tratado da mesma maneira que você durante a maior parte da vida. Apesar disso, ele está fazendo o possível para seguir em frente e tornar a vida melhor para si mesmo. Ele quer seguir em frente. Você não quer. Cale-se. Izaribi, você se lembra de uma jovem com cabelos roxos e olhos castanhos sem pupilas? Ino perguntou-a, garota perturbada. Uau, por quê? O nome dela é Akumi Tadashi. Ela era aprendiz de Orochimaru e ele a abandonou, deixando-a morrer depois de lhe dar um selo experimental com um chance em 10 de sobrevivência. Ela sabe melhor como Orochimaru funciona. Ela sabe como a Amashi funciona. Ela viu ele e conversei com ele. Ele é tão mau quanto a cobra traidora. Ele não vai curar você. Quando sua utilidade terminar, ele provavelmente irá matá-lo, por mais que eu odeie a ideia de secar seus restos mortais. Estamos genuinamente tentando salvar sua vida e levá-lo a alguém que possa ajudá-lo. Mentirosos. Que tal isso então? Se a Amashi realmente tivesse a cura, ele teria que ter anotado em algum lugar, certo? Shikamaru perguntou a ela. Ela apenas assentiu com a cabeça. Nesse caso, vamos lidar com a Amashi. Vamos procurar a cura para você e depois levá-lo para Tsunade-sama. Ela seria capaz de realizar qualquer procedimento médico necessário para curá-lo. Se não for um procedimento médico e apenas algum tipo de remédio, então ela o fará depois de garantir que é seguro e não letal para você. Vamos até perguntar a ele diretamente se existe uma cura. Isso parece razoável. Como posso saber se você não está tentando me enganar? Ele pode dizer sim e você pode me dizer não. Isso, Shoji respondeu segurando um pedaço de papel. É o que chamamos de selo de escuta. Quando ativo, você pode ouvir qualquer conversa que esteja acontecendo perto do selo vinculado que manteremos conosco. Você ouvirá a conversa inteira. Podemos até demonstrar na sua frente a ativação do selo nós mesmos, se precisa ser para provar que é seguro. E se ele não anotou? Ela perguntou baixinho, ainda olhando para eles com desconfiança. Meu clã tem jutsu que pode entrar na mente.
Eu poderia mergulhar em sua mente e olhar lá. Infelizmente, não há como provar que minhas palavras são verdadeiras com isso. Não tenho certeza se existe uma maneira de levar alguém com eu e não sei se seria seguro de qualquer maneira. Ino disse a ela. Um silêncio ainda pairou sobre o grupo enquanto Izaribe contemplava suas palavras. Uma parte dela lhe dizia que eles estavam certos. Que Amashi mentiu para ela. Afinal, não há como ele já não ter feito a cura e não ter encontrado outra pessoa para fazer o trabalho por ele. Ele também não estava experimentando ultimamente. No entanto, a parte desesperada dela gritava que eles estavam mentindo tentando fazê-la baixar a guarda. Como eles saberiam o que Amashi tinha e o que não tinha? Como eles poderiam? Mesmo assim, aquela garota Anko, ela estava lá e conhecia Amashi, mesmo que ela afirmasse que ele não era confiável e era um monstro manipulador. Balançando a cabeça para clarear seus pensamentos, ela se viu duvidando de Amashi. Quero falar com Anko primeiro. Ela finalmente declarou. Shikamaru suspirou. Ela não estará aqui até depois de amanhã, na melhor das hipóteses, a menos que corra a noite toda e se canse. Nesse tempo, Amashi pôde perceber que você está hesitando mais do que o normal. Não vale a pena correr o risco, Izaribe. Eu sei disso, você tem problemas de confiança. Conhecemos outras pessoas como você, que foram condenadas ao ostracismo e magoadas mais de uma vez por pessoas em quem confiaram antes. Não estamos pedindo sua confiança. Estamos pedindo que você dê uma chance de provar que nossas palavras são real. Podemos ver isso em seus olhos. Você odeia viver dessa maneira. Você odeia machucar as pessoas. Deixe-nos ter uma chance de tentar lhe dar uma vida melhor. Isso é tudo o que estamos pedindo. Eu não sei o que fazer. Ela chorou de raiva e tristeza. Ela estava realmente em conflito. A equipe antes dela sabia muito sobre ela. Coisas que eram verdade. Coisas que eles ganharam olhando para ela. Se isso fosse verdade, então havia uma chance de que eles realmente estivessem dizendo a verdade. Se fosse esse o caso, então tudo que ela fez até agora foi um desperdício e ela fez tantas coisas horríveis por uma cura que não existia. No entanto, se eles estivessem mentindo, isso significa que ela poderia perder sua única chance de ser curada. Não sei se isso vai ajudar você a tomar sua decisão, mas Orochimaru está morto. Ele foi morto há algum tempo em uma invasão fracassada de Konoha. Não, isso não é possível. Izaribe chorou em choque e com um pouco de medo. Ela sabia que Amashi estava continuando o projeto tanto para se vingar quanto para provar que Orochimaru estava errado. No entanto, se ele estivesse morto, isso significava que não poderia. O que significaria que Amashi poderia simplesmente parar de trabalhar no projeto ou fazer coisas ainda piores por raiva. Ele pôde até culpá-la, como normalmente quando as coisas não acontecem do jeito dele, e destruir a cura. Era uma prioridade garantir que Orochimaru não pudesse machucar mais pessoas. Ele se foi, Izaribe. Ino afirmou saber que a garota estava à beira de um colapso mental. Vamos até Amashi e usemos o selo para que você tenha certeza. Por favor, deixe-nos ajudá-lo. O silêncio era quase ensurdecedor e a equipe não tinha certeza do que fazer, pois a menina parecia lutar consigo mesma e também com a chance de não existir cura. Eles estavam tensos, prontos para se mover se ela tentasse correr, mas secretamente esperando que ela lhes desse o benefício da dúvida. Com o passar do tempo, ela parecia cada vez mais resignada com alguma coisa antes de cair no chão e, para surpresa da equipe, começar a chorar baixinho. Lentamente para não assustá-la, Ino se aproximou de Izaribe e passou os braços em volta dela, puxando-a para perto, a fim de tentar confortá-la. Eles permaneceram assim até que Izaribe começou a ficar sem lágrimas. Mostre-me como funciona o selo. Ela afirmou exausta. Assentindo e relaxando um pouco, Shikamaru e Shoji sentaram-se e explicaram o máximo que puderam sobre como o selo funciona e demonstraram para ela mostrar que a transmissão era real. A tarefa levou quase 2 horas antes que ela finalmente cedesse para permitir que eles confrontassem Amashi e lhes dissesse como navegar pela base para evitar as armadilhas.
depois de levá-la de volta para sua cabana e afugentar um grupo de crianças que estavam vandalizando sua casa, embora não antes de um sermão severo de hino sobre civilidade, etiqueta e boas maneiras, eles partiram para cumprir sua missão. Encontrando-se com o resto da equipe, eles viram Azuma acenar em aprovação. Lindamente tratado. Achei que apenas Naruto era capaz de algo assim. Era uma questão de saber o que dizer e quando, algo que foi facilmente percebido pelos detalhes que Naruto nos deu. Embora eu me sinta mal por termos que brincar com as emoções dela dessa maneira. Nós praticamente destruímos sua mente já frágil. Shikamaru disse franzindo testa. Isso pode ser verdade, mas tenha em mente que se você não tivesse feito isso, ela teria se jogado de cabeça em uma situação que poderia matá-la. Melhor viva e precisando de algumas sessões com o clã Yamanaka do que obstinada e morta. Neji apontou fazendo Shikamaru acenar lentamente. Deixamos clones das sombras para trás, caso ela tente fugir e mude de ideia. Ino relatou quando eles começaram a se mover em direção à base de Amashi. Boa ideia. Vamos ajudar aquela garota agora, certo? Ative o selo de escuta para que ela possa ouvir tudo. Azuma ordenou fazê-los assentir. Ei, Izaribi, estamos indo para a base agora. Só para avisar, pode haver algumas explosões e barulhos altos. Ino afirmou antes de acrescentar, também se ficarmos quietos, estaremos apenas nos movendo silenciosamente para chegar o mais perto possível de Amashi antes que ele perceba que estamos aqui e tente reservá-lo. Com as instruções de Izaribi, eles rapidamente entraram na base e navegaram lenta mas cuidadosamente pelo labirinto, matando todos os guardas que encontrassem. Enquanto caminhavam por algumas das salas principais, eles faziam caretas quando os cheiros os atingiam. Parecia fortuito que Amashi estivesse em uma das salas em que eles entraram pouco antes dos laboratórios examinando um relatório. Você está atrasado, Izaribi. Izaribi não virá Amashi. Receio que ela tenha mudado de ideia. A cabeça de Amashi se ergueu ao ouvir a voz de um homem que definitivamente não era um de seus subordinados. Então Konoha voltou a farejar. Estou surpreso que você tenha voltado depois de não encontrar nada de útil, exceto aquela garota Mitarashi que Orochimaru abandonou. Bem, alguém tem que limpar o traidor, já que ele era claramente incapaz de fazer isso sozinho. Eu vejo. Amashi disse antes de estreitar os olhos. Ele morreu há alguns meses durante uma invasão mal planejada em Konoha durante os exames Chunin. Shikamaru respondeu à pergunta do médico. Por um minuto nada aconteceu antes que o homem ficasse furioso gritando com o shinobi. Não, isso é impossível. Eu seria o único a matá-lo por encerrar meu projeto. Como você ousa tirar minha vingança? Ele gritou quase espumando pela boca enquanto jogava seu relatório no chão e rosnava. Uau, a vingança realmente bagunça a cabeça de alguém, não é? Ino refletiu surpresa. Já que seu projeto foi cancelado e não há mais razão para continuá-lo com seu próprio financiamento roubado, você poderia ter a gentileza de nos fornecer o material necessário para reverter o que você fez com o Izaribi agora? Gai perguntou em seu estado normal de distração. O pedido só pareceu irritar ainda mais o homem quando seu chakra começou a subir. Eu não vou te dar minha pesquisa. É minha. Além disso, não ajudaria de qualquer maneira. Não há como reverter as mudanças feitas pela transformação Kaima. Ela ficará presa assim para sempre. Ele gritou enquanto o Ino suspirava. Puxando o selo do bolso, Amashi congelou. Espero que isso tenha sido prova suficiente, Izaribi. Amashi nunca teve qualquer intenção de reverter o experimento. Ele não pode. Ele não tem o nível de habilidade ou conhecimento para fazer isso. Você ousa tirar meu penhor. Minha única forma de financiar o projeto. Ele gritou. Rosnando, ele puxou uma bomba de fumaça e jogou-a no chão na esperança de ganhar algum tempo para escapar da instalação. Se ele conseguisse chegar ao oceano, ele seria capaz de enfrentá-los. Fulton, Daitopa. Tentem gritou dissipando a fumaça antes que Amashi pudesse avançar mais de 1 metro. É claro que você teria um usuário de vento, ele resmungou para si mesmo.
Amaldiçoando, ele fugiu esperando poder escapar e pelo menos liberar seus experimentos fracassados para ganhar algum tempo. Correndo pelos corredores, ele formou uma foca meio carneiro e sorriu. Quase instantaneamente, ele ouviu o som de seus explosivos desabando atrás dele e os xingamentos das duas equipes atrás dele. Sabendo que demoraria um pouco até chegarem à superfície, ele se moveu o mais rápido que pôde, selando sua pesquisa e então saindo sozinho apenas para ficar boquiaberto ao ver as duas equipes esperando por ele. Como? Isso deveria ter levado mais alguns minutos, na melhor das hipóteses. Substituição. Todos responderam fazendo os olhos de Amashi se contorcerem. Sorrindo, no entanto, ele rapidamente voou através de uma cadeia de selos de mão que eram muito familiares. As equipes se entreolharam e assentiram. Kushiyose no Jutsu. Quando Umibozu apareceu diante deles, Amashi sorriu maldosamente para os ninjas de Konoha. Olha minha maior criação. Umibozu. A criação definitiva de invocação, Katon, Goen no Jutsu. Neji, Shoji e Shikamaru entoaram enquanto mais duas vozes se juntavam às deles. Fulton, Daitopa. Acrescentaram Azuma e Tenten. Não houve tempo para Amashi processar o que acabara de acontecer, pois Umibozu foi subitamente envolvido em um enorme vórtice escaldante que o evaporou em segundos. Amashi ficou lá boquiaberto quando as chamas se extinguiram e os novatos sorriram em vitória. Antes que Amashi pudesse se mover para ativar sua forma Kaima, ele descobriu que sua visão ficou preta quando Lee apareceu atrás do médico e o nocauteou. Isso foi anticlimático. Lee disse segurando o médico para que ele não se afogasse. Encolhendo os ombros, Ino suspirou. Izaribi, voltaremos assim que tivermos todas as informações sobre seus experimentos para que Tsunade-sama tenha melhores chances de ajudá-lo, ok? Apenas aguente firme. Tudo bem. Tentem selar seu chakra completamente. Neji verifica se há armas escondidas e pílulas suicidas. Lembre-se de que precisamos dele vivo se quisermos todas as informações que ele tem, certo? Quando isso terminar, Neji, Tenten, Shikamaru e Lee, eu quero. Você deve dar uma olhada em seu laboratório, encontrar quaisquer anotações que ele possa ter perdido e descartar seus experimentos que não podem ser salvos. Então explora tudo. Azuma ordenou. Ino, assim que voltarmos para a terra firme, você poderá começar a caminhada mental. Não hesite em sair se precisar de uma pausa ou tiver que escrever algo para não esquecer, certo? Gai afirmou fazendo Loiro assentir em compreensão. Enquanto as equipes se dividiam e seguiam caminhos separados, Azuma suspirou. Shoji, você poderia fazer a gentileza de me levar até Izaribi para que possamos conversar e ver o que ela quer fazer daqui para frente. O herdeiro Akimichi acenou com a cabeça e conduziu o homem para longe da área enquanto Gai ia informar os moradores sobre o que haviam encontrado e avisá-los sobre a explosão. Quando Azuma e Shoji encontraram o clone de Izaribi, Ino estava mais uma vez confortando a garota da melhor maneira que podia. Ver a garota chorar e saber que ela era apenas mais uma das muitas vítimas de Orochimaru, seja direta ou indiretamente como Anko, fez Azuma estremecer internamente. Ela estava se esforçando tanto para voltar a uma vida normal e tudo foi arrancado dela em um minuto. No entanto, ele sabia que isso tinha que ser feito para evitar que mais pessoas como ela se machucassem. Izaribi, este é meu sensei Azuma Sarutobi. O clone de Ino sussurrou enquanto a garota olhava para o homem barbudo. Olá Izaribi. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu com você porque meu pai não executou o traidor quando teve a chance. Ele disse curvando-se respeitosamente para a garota que olhou para ele em estado de choque. Também sinto muito que você tenha sido enganado e usado por tanto tempo com a promessa de esperança pendurada na sua frente. Sei que nada que possamos fazer ou dizer mudará o passado, no entanto, espero que o façamos. Capaz de criar um futuro melhor para você. O que você quer dizer? Você tem duas opções agora, Izaribi, e cabe a você decidir para onde irá a partir daqui. Considerando que você realmente não teve uma palavra a dizer em sua vida até agora, não seria justo tomar a decisão por você.
Siga seu próprio caminho e tente encontrar um novo propósito na vida. Ou, quando Anko chegar depois de amanhã, você pode acompanhá-la de volta à folha oculta e dar a Tsunade-sama a chance de tentar encontrar uma maneira de deixá-lo viver uma vida normal. Ao contrário de Amashi, não vou prometer nada. Não há como saber se há ou não uma maneira de reverter ou até mesmo esconder o que foi feito com você, então não farei essa promessa. Tudo que posso prometer é que Tsunade fará tudo o que puder para tentar ajudá-lo. Ele informou a garota, apesar do fato de que a missão deles era mandá-la de volta de qualquer maneira. Eu acho que, pelo menos quero tentar, quero ser normal de novo. Não quero mais ser um monstro. Você não é um monstro. Apenas uma vítima infeliz carregando as cicatrizes de um evento traumático ao qual você sobreviveu quando muitos outros não sobreviveram. Se isso faz de você um monstro, então a maior parte da força shinobi de todas as nações são monstros. Shoji respondeu bruscamente, fazendo-a olhar para ele em estado de choque. Nós dissemos a você, não é? Temos um amigo que foi chamado de monstro durante toda a vida por causa de algo que ele não conseguia controlar. Embora não possamos dizer que entendemos como é, posso dizer que vimos os efeitos que isso tem em alguém. Além disso, se deixarmos você se chamar de monstro por ter cicatrizes de batalha, então seríamos monstros agora, não é? Já que um monstro é algo ou alguém que machuca os outros sem outro motivo, então, eles podem. Enxugando os olhos, Izaribi assentiu. Além disso, Gai deveria contar à aldeia exatamente o que aconteceu com todos que foram afastados de Spirit e que Amashi foi responsável por todos os problemas que foram causados desde então. Mas os navios, isso foi Amashi, já que você não teria feito isso sem ele. Como você vai explicar a eles por que voltei? Eles pensaram que você morreu no meio do experimento e descartaram seu corpo em outro lugar para ser encontrado. Você sobreviveu, no entanto, e voltou para o único lugar que você já chamou de lar. Azuma respondeu com um sorriso que a fez rir. Eles merecem viver com um pouco de culpa depois do que fizeram com você. Enquanto as lágrimas de Izaribi secavam, ela sorriu para o homem esperando que Tsunade pudesse consertá-la. 2 dias depois que Ino terminou a caminhada mental e arrancou tudo que pôde da mente de Amashi, eles rapidamente o mataram e destruíram o corpo. Depois, as equipes se encontraram com Azuma e Shoji. No entanto, assim que Tenten viu o estado da casa em que ela morava, ela quase explodiu e prontamente selou seus escassos pertences antes de arrastá-la para a pousada onde eles estavam hospedados. Izaribi ficou surpreso com alguns dos olhares de culpa. E a diminuição acentuada dos olhares e recuou atrás de Ino. O estalajadeiro não fez barulho ao ver o olhar de Tenten e eles seguiram para os quartos que haviam alugado. Lá, Izaribi estava fortemente armado para tomar um banho de verdade pela primeira vez e depois receber uma refeição. Não demorou muito para que Tenten, Izaribi e Ino se unissem e começassem. Izaribi logo ficou extasiado com as histórias que estavam sendo contadas sobre seu tempo na academia. Nenhuma das garotas pareceu notar a passagem do tempo fora do sono e pareceu genuinamente surpresa quando Anko chegou para pegar o relatório e Izaribi. A partir daí, Ino e Tenten prometeram procurá-la assim que voltassem da missão e se despediram. Assim que a garota desapareceu de vista, as equipes acenaram umas para as outras e seguiram seu próprio caminho para terminar a missão. Na maioria das vezes, as bases que eles localizaram e destruíram tinham poucos guardas e informações valiosas, então não demoraram muito para chegar à base onde Suigetsu estava. Fazer com que ele cooperasse, entretanto, foi o que causou o verdadeiro problema. Ele era bastante persistente e teimoso e Ino estava prestes a arrancar os cabelos quando Neji finalmente falou. Você quer reformar os 7 espadachins, certo? Sim. Então, onde é melhor começar do que em Konoha, onde um dos 7 está residindo atualmente? A guerra em Kiri ainda está em andamento e se você voltasse para lá, provavelmente morreria antes de atingir seu objetivo. Dos 7, você não apenas seria considerado um candidato digno para empunhar uma das lâminas, mas também teria a chance de viver o suficiente para ver seu sonho se tornar realidade.
Além disso, você nunca disse que queria reformar o Enkiri, não é? O que quer que Suigetsu iria responder morreu em sua língua enquanto as palavras eram registradas em sua mente. Você tem razão. Tudo bem. Obrigado, Kami. Ino gritou de frustração. O ato só pareceu divertido.